Senhoras e senhores deputados, já temos connosco os membros do Conselho de Finanças Públicas, a quem, através da senhora Presidente, professora Teodora Cardoso, em nome da Comissão, agradeço uma vez mais a boa colaboração com esta Comissão, quer no tempo, diria mesmo, no tempo recorde, conseguiu produzir o seu contributo para a discussão que estamos a realizar, no âmbito do chamado orçamento retificativo, quer na disponibilidade de connosco partilharem, digamos, essa mesma vossa reflexão e podermos fazer aqui um debate mais detalhado daquilo que são os contributos do Conselho de Finanças Públicas no documento que estamos em apreciação. Sra. Professora, o modelo da nossa reunião já o conhece, uma intervenção inicial, se assim o que pretender usar, um período que mais ou menos sinalizávamos por 10 minutos, 10, com alguma liberdade, como é evidente. Depois os senhores deputados irão fazer um conjunto de questões e depois a Sra. Professora responderá no seu conjunto. Tem a palavra, faz favor. Muito obrigada, mais uma vez realmente cá estamos, agora foram duas bastante próximas uma da outra, isto supostamente devia... Está atrás de si, Sra. Professora. Ah, está ali, assim aqui não o vejo, não, eu tenho aqui, eu vejo aqui, mas é que não estava a ver, era o coisa, portanto... Desta vez vamos tratar da apreciação do orçamento retificativo. Temos aqui um conjunto de pontos que nós nos referimos no nosso relatório, que já foi distribuído. Eu começaria, portanto, por analisar os fatores que determinaram a apresentação deste relatório, para depois tentarmos perceber até que ponto as soluções correspondem a essas necessidades. Os fatores que determinaram a apresentação do orçamento retificativo são basicamente três. Portanto, um deles, o primeiro, corresponde à deterioração das perspectivas macroeconómicas face ao orçamento inicial de outubro de 2012. O segundo tem a ver com o impacto da decisão de inconstitucionalidade relativamente a algumas das medidas que tinham sido propostas no orçamento inicial. E o terceiro respeita a programas de regularização ou resolução de dívidas de anos anteriores que agora vão entrar no orçamento. A revisão do déficit em contas nacionais já estava definido que ascenderia a 1 ponto percentual do PIB, portanto passando dos 4,5% para os 5,5%. E o que corresponde a quase 1.500 milhões de euros de adicional. Começando, portanto, pelo primeiro destes pontos, que tem a ver com a deterioração das perspectivas macroeconómicas, aqui não há muito de novo a dizer, porque o orçamento retificativo exatamente retoma o cenário que nós já vimos no DEL. Portanto, os problemas que agora existirão serão os que já existiam relativamente ao DEL e que basicamente têm a ver com a existência ainda de riscos importantes neste mesmo cenário. O impacto direto, de qualquer maneira, da mudança do cenário do orçamento de outubro de 2012 para este corresponde a uma previsão de quebra da receita fiscal e contributiva, em termos de contas nacionais, em cerca de 1,7 mil milhões de euros, em contabilidade pública 1.300 milhões, e a um maior nível de despesa, em particular com prestações de desemprego. Relativamente às normas que foram declaradas inconstitucionais,
Aqui, portanto, trata-se, como sabemos, da reposição de um conjunto de subsídios que tinham sido, cujo corte tinha sido decidido no orçamento. Neste orçamento retificativo não é totalmente claro quais são as medidas e qual é a quantificação das medidas de compensação desse aumento. As que se podem identificar são a utilização da reserva orçamental e a introdução de uma cativação de 2,5% sobre as dotações iniciais relativas a remunerações certas e permanentes da Administração Central. Os nossos cálculos apontam para que haverá uma poupança na ordem dos 660 milhões de euros, uma poupança no sentido de uma compensação na ordem dos 660 milhões de euros, dos quais 430 correspondem à utilização da reserva orçamental, mas não temos completa informação quanto à parte que falta. Uma hipótese poderá ser a utilização da dotação provisional, que normalmente vai acrescer às despesas com pessoal. Mas isso não está explícito no relatório. No caso das medidas que estão previstas, e tendo em conta a informação prestada pelo orçamento retificativo, fica alguma dúvida sobre se estas medidas vão conseguir efetivamente atingir os objetivos, primeiro por razões quantitativas, os números não estão todos explicitados. Por outro lado, há uma medida que tem a ver com a cativação dos 2,5% sobre as dotações de remunerações certas e permanentes, que parece que ter algumas outras medidas que não estão referidas, porque, como sabemos, as remunerações certas e permanentes é uma rubrica normalmente muito rígida. Portanto, uma cativação sobre esta rubrica implica que haja qualquer coisa que permita torná-la viável e torná-la efetiva. Nós aqui pusemos uma indicação que me parece útil e interessante relativamente ao efeito destas medidas sobre o limite do endividamento líquido global direto do Estado. Como sabemos, a dívida e a sustentabilidade da dívida é um problema que nos preocupa a todos, e convém perceber como é que este conjunto de medidas que o orçamento retificativo consagra afetam o endividamento. Temos basicamente dois grandes tipos de efeitos, de impactos. Um que advém da revisão do déficit do próprio subsetor Estado, que depois é discriminado aqui, e um outro que advém da aquisição de ativos financeiros. No caso da revisão do déficit do subsetor Estado, o que é que motiva? Como já vimos, a correção da previsão de receita, que temos aqui mais desagregado o que é que ela corresponde. Atenção que temos uma revisão em baixa da receita fiscal, quer de impostos diretos, quer indiretos, e uma pequena compensação parcial através de receitas não fiscais. E, por outro lado, temos o reforço da dotação de despesa, e aqui temos também vários tipos. Temos um que tem a ver diretamente com a reposição dos subsídios de férias
neste caso nos contratos de programas com os hospitais EPS, mas temos também, e é a parte mais importante deste reforço, o reforço do financiamento da Segurança Social, que veremos depois mais detalhadamente no gráfico seguinte, e também a cobertura de necessidades de financiamento da CGA, portanto tem a ver com os subsídios. Na aquisição de ativos financeiros, temos basicamente as operações relacionadas com os aspectos de regularização e resolução de dívidas que eu referi no início e que já foram, entretanto, mais detalhadas após a apresentação do orçamento e que nós indicamos aqui. Relativamente à Segurança Social, como eu referi atrás, há alterações importantes e penso que estas são alterações que temos que ter verdadeiramente em conta, não só em termos deste orçamento, mas pelo que elas indicam e pelas suas consequências. A receita das contribuições foi revista em baixa, em 94 milhões de euros, e há um reforço de da dotação de despesas com pensões, relacionada uma vez mais com os subsídios, 369 milhões, e de prestações de desemprego, portanto, relacionada neste caso com a deterioração do cenário macroeconómico. Por causa disto, o sistema previdencial recebe um reforço da transferência extraordinária do Orçamento de Estado, daí aparecer esta rubrica no agravamento do déficit do Estado em 450 milhões de euros. E o ponto que parece aqui verdadeiramente, um dos pontos que aqui verdadeiramente merece ser sublinhado é que sem a transferência extraordinária do orçamento, quer dizer, a prevista no orçamento inicial e este reforço, o sistema previdencial de repartição teria este ano um déficit na ordem de 1,8 mil milhões de euros. O que começa a ser uma verba para que tem que se olhar com muita atenção. O reforço da dotação de despesa efetiva da Segurança Social, portanto, como se viu, refere-se basicamente ao aumento à reposição dos subsídios em 613 milhões e ao aumento dos subsídios de desemprego, e tem também uma característica interessante e que eu diria algo preocupante, é que em termos líquidos este reforço da despesa acaba por ser reduzido graças à revisão em baixa da dotação para emprego e formação profissional. Ou seja, apesar de tudo, esta questão, este lado do emprego e da formação profissional na conjuntura atual está a reduzir o aumento da despesa, no fundo porque estas transações acabam por não se realizar, o que é também um ponto que suscita alguma preocupação. Pormenores quanto à regularização de dívidas de anos anteriores, portanto, já são conhecidos, basicamente dizem respeito à administração regional e local e também algumas dívidas no setor da saúde cujo montante não é especificado. Aqui o que é importante referir é que estas são medidas que efetivamente são necessárias e que têm que ser tomadas a bem da transparência das finanças públicas, mas é necessário também que o processo orçamental garanta que elas não voltam a acontecer. Quer dizer, nós temos visto um conjunto de situações em que há regularizações de dívidas, mas no ano seguinte tem que voltar a haver e assim sucessivamente. Portanto, esse seria um aspecto muito importante também a ter em conta, mais, como digo, no âmbito da própria reforma do processo orçamental. Neste slide procuramos mostrar
o que é que tem sido a evolução, o que é, neste caso deste orçamento retificativo, relativamente ao orçamento inicial, o impacto por programas no limite de despesa da Administração Central financiada por receitas gerais. Como sabemos, o DEL fixa este limite, fixou pela primeira vez em julho de 2012 e depois tem-no vindo a atualizar. Relativamente a julho de 2012, este limite, que supostamente seria vinculativo, já subiu em 2.985 milhões de euros, por via de medidas legislativas e de vários outros fatores, mas que mostram que, definido desta forma, este limite não é eficaz. Relativamente a este orçamento retificativo, temos aqui por programas onde é que estão as grandes diferenças no limite e, como vemos, a maior parte delas advêm de despesas sociais, basicamente dos programas de solidariedade e segurança social e do ensino básico e secundário. Também da parte das finanças e administração pública, essa compensada, apesar de tudo, pela redução dos juros da dívida pública. Portanto, mais uma vez, aqui temos um ponto em que temos que pensar em termos das despesas com programas sociais. Em contas nacionais, este orçamento retificativo mantém, como já disse de início, o saldo orçamental previsto no DEL, mas há um aspecto que também merece referência. É que, embora o saldo se mantenha, há uma diferença muito grande nos níveis de receita e despesa apresentados no DEL e apresentados neste documento. Como eu já disse, eles são baseados no mesmo cenário macroeconómico e foram apresentados com cerca de um mês de distância um do outro. Portanto, é difícil perceber porque é que, embora se mantenha o déficit, o valor das receitas e das despesas em contas nacionais, repito, é tão diferente num caso e no outro. Uma hipótese que vemos, e que é uma hipótese, uma mera hipótese, é que as metodologias de apuramento das estimativas em contas nacionais ainda não estejam suficientemente apuradas e partilhadas dentro das várias organizações do setor público e que, portanto, consoante as fontes, estes valores possam assumir diferenças tão grandes. O que, evidentemente, não é muito aconselhável em termos de confiança e de transparência da informação, assim como não dá uma ideia totalmente correta mais uma vez, das medidas e do seu impacto, porque o déficit é um resultado de muitas coisas, e essas muitas coisas refletem-se nas despesas e nas receitas. Se nós olhamos para receitas e despesas, consoante os documentos com níveis tão diferentes, fica-se sem perceber muito bem qual é o tipo de consolidação que está efetivamente a ser feito. E, finalmente, nesta linha ainda de transparência orçamental, o orçamento retificativo não disponibiliza um conjunto de desenvolvimentos de mapas orçamentais que acompanham o orçamento inicial. Isto é perfeitamente compatível com a LEO, mas não é aconselhável em termos de transparência, porque não é possível analisar um conjunto de fluxos que são precisos para se perceber a verdadeira natureza e razoabilidade de diferentes opções e de diferentes estimativas apresentadas no orçamento. E, portanto, só para
para concluir, sabendo nós que está em curso e que está previsto até ao final deste ano uma reforma do processo orçamental em profundidade, tendo em conta todos estes aspectos de contradições e de omissões que aqui foram referidos, achamos que seria muito importante que a nova versão da Lei de Enquadramento Orçamental tivesse um grau de exigência em matérias relativas à informação e também de coerência relativamente às várias fontes que garantissem maior confiança e maior credibilidade e também maior capacidade de avaliação das opções do orçamento. E ficava-me por aqui. Muito obrigado, Sra. Professora. Entretanto, aproveito para informar os senhores deputados que já foi circulado no PowerPoint que acabamos de ser apresentado e passaríamos às perguntas dos diversos grupos parlamentares. Em primeiro lugar, para o Partido Socialista, o Sr. Deputado João Galama. Tem a palavra, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os membros do Conselho de Finanças Públicas e a sua Presidente. Serei breve nesta intervenção, destacando aqui 4 pontos: a questão do quadro macroeconómico, a questão da transparência dos dados, a questão do deflator do produto e a sustentabilidade da dívida pública. Em relação ao quadro macro, já conhecíamos as dúvidas do Conselho em relação ao quadro macroeconómico apresentado por este Governo. Basicamente o argumento é semelhante ao apresentado no DEL, mas há uma novidade que tem a ver com as previsões da OCDE, que o Conselho de Finanças Públicas, tendo em conta o comportamento da economia no primeiro trimestre, estima que, mesmo que a economia estagne nos restantes, em princípio, o queda de PIB será de 2,6%. E o comentário que eu pedia ao Conselho de Finanças Públicas era perceber se os riscos aqui são descendentes, ou seja, se há alguma probabilidade da economia estagnar nos 3 trimestres que se seguem e, portanto, se mesmo essa estimativa de queda de 2,6 não será ela própria conservadora e poderá eventualmente ser maior, e obviamente que isso terá impactos muito significativos nos objetivos orçamentais para este ano. A segunda questão prende-se com o deflator. Já tivemos esta discussão aqui uma vez, o deputado Pedro Marques, semana passada, ainda no âmbito do DEL, falou disto. Fizemos um conjunto de perguntas ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento, que deu alguns argumentos razoáveis sobre como a estimativa da OCDE é demasiado negativa ou positiva. Negativa do ponto de vista orçamental, neste caso seria positiva do ponto de vista da competitividade. Não há aqui um trade-off. Mas, não sendo a estimativa de queda de 0,4 avançada pela OCDE credível, e parece-me que os argumentos aqui do Sr. Secretário de Estado fazem sentido, também é verdade que a estimativa do Secretário de Estado não parece credível, de 1,8, sobretudo tendo em conta o que se passou ano passado, que também estimaram um deflator superior a 1 e acabou por cair 0,1. O Conselho de Finanças Públicas, posso estar enganado que isto chegou tarde, mas acho que não avança com o valor estimado, só coloca algumas reservas quanto ao valor do Governo. Mas eu queria fazer uma pergunta e depois isto liga-se com a questão da dívida, que é: o Conselho de Finanças Públicas tem alguma estimativa sobre qual o impacto de erros de estimação do deflator na dinâmica da dívida pública desde o começo do programa? Porque já não me lembro se foi no parecer anterior, julgo que sob o Orçamento de Estado de 2013, portanto no ano passado ainda, em que o Conselho de Finanças Públicas reparte a evolução da dívida pública por componente de bola de neve, déficit primário e depois os ajustamentos orçamentais. Se há alguma análise específica em relação ao deflator do PIB, ou seja, de erros de estimação, qual foi o impacto desses erros na dinâmica da dívida pública e já agora, se tem alguma estimativa para quais poderão ser os impactos este ano? Isto parece-me da maior importância porque ontem saiu o relatório da 7ª avaliação do FMI, que é preciso ser descodificado, porque há sempre uma linguagem cifrada por trás daqueles... Mas há uma coisa que me parece claríssima neste relatório e que marca uma quebra, podemos dizer, estrutural face aos anteriores. É que o FMI está muito pessimista
no mínimo, sobre a sustentabilidade da dívida pública portuguesa. E isto é tão mais grave que o FMI diz que, no cenário atualmente disponível, a dívida pública ainda é sustentável, mas pode rapidamente, esta situação pode rapidamente mudar se materializarem um conjunto de riscos, que as identificam 5. Curiosamente, não sei se partilha desta opinião, todos os riscos, na realidade, já se materializaram. A ideia de que a dívida do setor empresarial do Estado passar para o Estado põe em causa a sustentabilidade da dívida pública é pressupor que os mercados financeiros são pouco inteligentes e não percebem que é irrelevante estar dentro ou fora, porque como tem uma garantia do Estado, no limite é como se fosse dívida pública, é uma diferença de semântica ou de nomenclatura, mas na prática já é uma obrigação de todos nós. Portanto, não me parece que esse seja um risco que se possa ou não materializar, já está materializado. O otimismo do cenário macroeconómico, idem. Pelo menos de acordo com a opinião do Conselho de Finanças Públicas. O único risco que é identificado no FMI e que poderá de facto não se materializar é um disparar da taxa de juros. Eles falam de 400 pontos base. Esse de facto parece-me o único risco que não se irá materializar. Agora todos os outros ou vão com certeza materializar, só na prática já se materializaram e, portanto, segundo o FMI, eu acho que o FMI está a preparar para fazer uma declaração mais bombástica no próximo relatório, na próxima avaliação, mas parece-me claramente que o FMI neste momento já tem muitas dúvidas sobre a sustentabilidade da nossa dívida pública, tendo em conta a degradação do quadro macroeconómico, tendo em conta que a redução do déficit primário tem sido mais do que compensada negativamente pelo efeito bola de neve. À medida que vamos cortando no déficit primário, o efeito de bola de neve torna-se mais importante e as poupanças que podemos ter de um lado desaparecem do outro. Perante este quadro, o que é que o Conselho de Finanças Públicas refere explicitamente que este orçamento retificativo não tem qualquer informação sobre a dívida? Qual é a posição neste momento do Conselho de Finanças Públicas? Quais os principais riscos para a sustentabilidade da dívida pública? E se considera ou não, pelo menos era isso que constava do último parecer do orçamento do ano passado, que mais importante na dinâmica de evolução da dívida pública, pelo menos nos últimos tempos, tem sido o efeito bola de neve e não tanto o efeito de déficit primário. Eu não lembro quais eram os valores, mas era dos 60 e tal pontos que tinham aumentado a dívida pública, acho que eram 20 e muitos do efeito bola de neve, um pouco inferior a 20 do efeito de déficit primário e o resto era dos ajustamentos orçamentais. Se isto se tem degradado, ou seja, se a componente do efeito bola de neve já era importante, se tem ou não crescido a importância e qual o impacto disto na sustentabilidade da dívida pública. E para finalizar, a questão da transparência, nós fizemos também essa pergunta ao Secretário de Estado e não ficámos satisfeitos com a resposta, que também foi aqui referido, o crescimento das receitas que não encontra justificação. Há um aumento das receitas não corrente de capital superior a 2 mil milhões de euros. O Governo explica cerca de 800, faltando 1% do PIB, não é? Faltando 1,6%. O Conselho de Finanças Públicas tem a mesma dúvida, tem alguma informação do que poderão representar estes valores, do que é que poderá estar por trás destes valores, ou se estamos, de facto, perante aquilo que disse a doutora Teodora Cardoso há pouco tempo aqui no Parlamento, que é, depois da morte da estratégia do Governo, se estes números não são apenas uma tentativa de, no meio do extrator, compor um pouco a imagem e fingir, sem grande preocupação se isto é ou não justificado e se os números têm correspondência com alguma coisa, compor um pouco os quadros para prolongar a farsa de que já nada disto faz sentido por mais algum tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Elsa Cordeiro. Tem a palavra, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a Sra. Presidente, doutora Teodora Cardoso e os restantes membros do Conselho de Finanças Públicas pela sua disponibilidade para que em tão curto espaço de tempo estejam mais uma vez nesta comissão e em mais uma audição, mas desta vez para a análise do Orçamento Retificativo de 2013. Um orçamento retificativo que tem um conjunto de medidas que são prioritárias e permitirão obter poupanças duradouras, que facilitarão o cumprimento dos objetivos orçamentais vindouros, o que, de acordo com as declarações recentes nesta Comissão da Sra. Presidente, concorda com a necessidade de implementação de medidas que sustentem a dívida pública e produzam efeitos significativos e duradouros e que qualquer tentativa de adiar as mesmas tem como consequência intensificar o esforço necessário. Nesse sentido, o Governo cumpre o compromisso de não voltar a subcarregar as famílias e a economia com mais aumento de impostos.
Há uma preocupação real para premiar os que têm contribuído para uma maior igualdade no cumprimento dos encargos tributários e o combate à evasão fiscal. Nesse sentido, o valor do incentivo fiscal criado com o Orçamento de Estado de 2013 é aumentado de 5 para 15. Também são implementadas medidas de convergência das regras de trabalho na função pública com o setor privado, de forma a compensar parte do aumento da despesa decorrente do pagamento do subsídio de férias. No relatório do Conselho de Finanças Públicas sobre a análise da alteração ao Orçamento de Estado de 2013, é referido que o cenário macroeconómico subjacente ao orçamento retificativo é igual ao apresentado no documento de estratégia orçamental, por isso são mantidos os riscos, particularmente os relacionados com o ritmo da recuperação da procura interna e com a estimativa do deflator do PIB, mas refere também que existem projeções recentes, por exemplo as da OCDE, que apontam para uma contração da atividade económica do que a que está prevista no retificativo, mas faz referência que ambas as projeções, tanto a do retificativo como as da OCDE, não consideraram o efeito das iniciativas financeiras e fiscais lançadas recentemente pelo Governo. Por isso, pergunto se é da opinião que as medidas agora anunciadas pelo Governo no final deste primeiro semestre de 2013 vão ter os resultados esperados pelo Governo e se irão produzir efeitos positivos na economia, de forma a iniciarmos uma trajetória de crescimento económico tão esperado e necessário para a economia portuguesa e para atingirmos os limites sustentáveis da dívida pública. O Conselho de Finanças Públicas, na sua análise, destaca a necessidade de se pôr termo à acumulação de passivos, principalmente os do setor de saúde, cuja regularização implica o aumento da dívida pública, como mesmo há pouco referiu a Sra. Presidente na sua apresentação. Entre outras notas, refere como nota final, e passa a citar, que num contexto em que está em curso o aprofundamento da reforma do processo orçamental e tendo em conta as diferentes omissões que destacaram na sua análise, são da opinião que seria útil que a Lei de Enquadramento Orçamental ganhasse a exigência e a coerência no que toca ao conjunto de informações que deverá acompanhar a apresentação das propostas de Orçamento de Estado e das respectivas alterações para uma melhor informação pública e uma maior credibilização das finanças públicas portuguesas. Por isso é nesse sentido, e após as últimas declarações dos representantes do FMI, e que tanto já foram criticadas pelos partidos da oposição, que introduzo nesta audição a necessidade de fazermos uma reforma de Estado, dado estarmos num momento extraordinário e haver a necessidade de salvaguardarmos as nossas gerações futuras. Com a 7ª alteração da Lei de Enquadramento Orçamental, que obteve um largo consenso dos partidos representados nesta Assembleia da República, tendo hoje sido publicada em Diário da República e que resulta da transposição do Tratado de Estabilidade, Coordenação e Governação Europeia, transpondo para a ordem jurídica interna a regra de ouro, onde o déficit estrutural não poderá ser superior a 0,5% do PIB, e a regra da redução da dívida, que diz que a dívida pública não pode exceder o valor de referência de 60% do PIB, ou seja, fica implícito o compromisso de se atingir o equilíbrio orçamental tão necessário após décadas de acumulação de endividamento público. Ora, a introdução na lei nacional desta regra torna o processo político mais transparente e aumenta a qualidade da nossa democracia. Pois se um partido político propor um investimento em serviços públicos, terá de dizer quais os impostos que irá aumentar, e quem propor a diminuição de impostos terá de explicar quais são as despesas públicas que vai cortar na mesma proporção. Por isso pergunto se concorda com a necessidade de uma reforma de Estado no lado da despesa, que sejam duradouras, uma vez que todos os partidos políticos são da opinião que os portugueses não aguentam mais um aumento da carga fiscal e que este corte na despesa pública não pode ser mais adiado, de forma a se atingir as metas de déficit acordadas com os nossos credores externos. Esta pergunta vem de encontro com a nota final do Conselho de Finanças Pública, faz na sua análise a alteração do Orçamento de Estado de 2013 que eu citei anteriormente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente
Presidente, Srs. Membros do Conselho de Finanças Públicas. Muito rapidamente, o parecer é claro, a apresentação foi também muito clara e já houve perguntas que necessariamente terão resposta e também ajudarão a esclarecer. Do ponto de vista do CDS, este orçamento retificativo é necessário em função de uma decisão do Tribunal Constitucional e que altera substancialmente uma das previsões orçamentais que tem a ver com as remunerações dos trabalhadores da função pública e dos pensionistas e, portanto, havia a necessidade de fazer essa adaptação, que do nosso ponto de vista, essa era a primeira pergunta que fazia, é positivo ser feita sem recurso a novas medidas fiscais e, portanto, entender-se do ponto de vista do Conselho de Finanças Públicas se isso é positivo também e, portanto, se concordam com essa visão ou se entendem que haveria uma alternativa fiscal neste momento que pudesse fazer essa compensação. Do nosso ponto de vista não havia e, portanto, isso é uma boa opção. Se naquilo que são outras alterações, designadamente a questão, por exemplo, dos juros, se parece realista a poupança de juros que aparece inscrita neste orçamento retificativo se parece realista. Se do ponto de vista, já foi aqui colocada a questão também das receitas não fiscais, onde se registra também um aumento, se também isso é considerado pelo Conselho realista. Mas, e outra questão também que queria colocar tem a ver, já vem da discussão do DEO e do parecer do Conselho de Finanças Públicas em relação ao DEO, que tem a ver com o cenário macroeconómico. Em relação ao cenário macroeconómico, já tinha havido uma discussão no orçamento original. Alguns deputados da bancada do CDS pronunciaram-se inclusivamente sobre o realismo desse cenário macroeconómico logo na versão inicial do orçamento. Essa é uma discussão que continua com este orçamento retificativo. O que eu perguntava, porque é uma questão também relevante, é até que ponto é que um eventual desfazamento da realidade do cenário macroeconómico é condicionado também por irrealismo que exista do ponto de vista das instituições internacionais. Ou seja, há ou não há, à partida, um irrealismo naquilo que são as previsões macroeconómicas, por exemplo, ao nível europeu, e se isso contamina ou não as previsões do ponto de vista macroeconómico de qualquer país, designadamente de um país que está sob ajustamento como Portugal e que tem uma dependência no seu ajustamento, estabeleceu um programa de ajustamento que assenta uma parte importante do ponto de vista económico no setor exportador e que naturalmente que as previsões macroeconómicas de países onde está a procura para essas exportações condicionam ou não a previsão do cenário macroeconómico português e, portanto, se não estamos a falar aqui também de um irrealismo que é um irrealismo derivado e não necessariamente um irrealismo originário e, portanto, se é assim e sendo assim, em que medida é que assim o é. Por último, houve duas referências que a Sra. Professora fez na apresentação que são compreensíveis, mas que naturalmente causam preocupação pelo caminho que podem apontar. Uma tem a ver, a preocupação também é evidente, com cerca de 1.800 milhões de déficit no sistema previdencial deste ano, se descontássemos a transferência do Orçamento de Estado, e, portanto, a necessidade de olhar para esse déficit, a preocupação acrescida, por onde é que pode apontar? E, portanto, qual é a perspectiva? Olhar para esse problema do sistema previdencial, repartição, onde é que nos pode levar, sabendo, designadamente enquadrando isso com a última revisão da Lei de Bases e com a perspectiva de sustentabilidade do nosso sistema a médio e a longo prazo, mas com o problema que nós temos de curto prazo, onde essa sustentabilidade não está assegurada e, do ponto de vista do Conselho, quais são os parâmetros para uma reflexão sobre essa matéria. E a segunda tem a ver também com as prestações sociais, onde o aumento de despesa, nós sabemos os problemas que temos do ponto de vista quer de procura interna e de consumo privado, quer de pobreza, e, portanto, sabemos que essas prestações respondem, por um lado, ao problema da pobreza e, por outro, também permitem, de alguma forma, manter algum nível de consumo e que qualquer intervenção a esse nível, no sentido da poupança, se tem ou não tem uma consequência, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, em termos de degradação e que, portanto, podem não ter um saldo final que seja positivo e, portanto, em que medida é que isso deve ser considerado?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Passamos ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Honório Novo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Teodora Cardoso, os restantes membros do Conselho de Finanças Públicas, eu no debate, na generalidade, com a presença do Ministro do Estado das Finanças, do Orçamento Retificativo, citei o Conselho de Finanças Públicas e, em particular, a doutora Teodora Cardoso. E isto pode parecer estranho, e pode parecer estranho, em particular, à doutora, dado o conhecimento prévio, enfim, da minha opinião e da opinião do meu grupo parlamentar, que não é apenas minha, mas é expressamente assumida por mim e pelo meu grupo parlamentar, sobre o Conselho de Finanças Públicas. E o que é que eu disse, doutora? Disse que até o Conselho de Finanças Públicas e a doutora Teodora Cardoso deixaram de ser carinhosos com o Governo. E preciso verbos. E o que é que eu queria dizer com isso? Tenho que expressar, tenho que explicar. É que até que há uns poucos tempos atrás o Conselho de Finanças Públicas tinha dúvidas. Tinha legítimas dúvidas sobre os documentos do Governo. Mas dava sempre e enfatizava sempre o benefício da dúvida relativamente ao Governo. E agora, curiosamente, tem dúvidas legítimas, se calhar mais dúvidas ainda, mas já não dá o benefício da dúvida. Já expressa de uma forma clara as dúvidas, coisa que não fazia até há bem pouco tempo, e eu apenas tenho que registrar esta mudança de posição, essa forma diferente de expressar as dúvidas, e dizer, em particular, à sua doutora Teodora Cardoso, pelas quais, particularmente, pessoalmente, profissionalmente, tenho a maior das considerações, não é isso que está em causa, nunca esteve, mas ao Conselho de Finanças Públicas, bem-vindo à terra e à realidade dos factos. Posto este introito que se justificava, e a sua doutora perceberá bem que se justificava, eu gostava de lhe colocar várias dúvidas. A primeira tem a ver com uma ordem de precedências que justifica este orçamento retificativo. Naturalmente não é a vossa competência, mas pode parecer que para o Governo este orçamento retificativo aparece nesta sequência de prioridades. Acórdão do Tribunal de Contas, alteração do quadro do cenário macroeconómico, logo orçamento retificativo. E quanto a mim não é nada disto. Naturalmente o orçamento retificativo faz-se por causa do acórdão, mas o acórdão é um pretexto para antecipar uma revisão que tinha sempre que se fazer porque a alteração do quadro macroeconómico era mais que evidente desde o dia 1 de janeiro, passa a expressão. Isto é, toda a gente tinha dúvidas, exceto os deputados da maioria, incluindo os do CDS e os do PSD, todos, isto com exceção desses que sempre disseram, umas vezes explicitamente, outras vezes ficavam com as dúvidas em casa, de que o cenário macroeconómico explícito, no Orçamento de Estado de 2013 era credível, era realizável, era executável. Toda a gente sabia que não era possível. E, portanto, o Orçamento Retificativo surge e aparece e é proposto pelo Governo, primeiro para corrigir tão cedo quanto possível os erros que não souberam corrigir de previsão no orçamento inicial. E depois aproveitar para introduzir as correções decorrentes do acórdão do Tribunal Constitucional. É esta a ordem dos fatores que não é arbitrária, embora politicamente para o Governo e para a maioria continue a ser arbitrária e coloquem a ordem dos fatores de acordo com aquilo que lhes convém. Falemos de coisas concretas. Alteração do cenário. A questão que eu lhe colocava é se esta alteração do cenário com que nós nos debatemos agora no orçamento retificativo é em si mesmo também credível. Podíamos ter uma constatação, não era credível do orçamento inicial e agora esta é credível. No relatório, e já aqui foi referido, o Governo anuncia que o cenário revisto é o do DEL, de 7ª avaliação. Mas para eu sustentar a que o atual cenário revisto não é também credível,
e a invocar vários factos. Não vou invocar o Fundo Monetário Internacional, nem o relatório de ontem, nem as eventuais repercussões que isso pode ter em 2013 ainda. Não vou por aí. Vou abater a dados objetivos do orçamento retificativo. Ora bom, repete o cenário do DEL, mas entra apenas com as medidas de contenção que estavam previstas no orçamento inicial do 2013. Ora, essas medidas de contenção orçamental estão alteradas e agravadas. E eu pergunto, por exemplo, eu não dou mais exemplos, o consumo público está agravado em 0,7 pontos percentuais, se a memória não me engana. E, portanto, com este agravamento, é possível reproduzir o cenário do DEL e da 7ª avaliação e esse cenário ter fiabilidade, manter essa fiabilidade. Portanto, gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto. E já agora, se verificar ou vier a verificar a não fiabilidade deste cenário, as consequências que ele pode ter na execução orçamental, designadamente e de uma forma especial, aquilo que é a margem que permanece e que foi extremamente encurtada em termos quantitativos para o cumprimento do déficit em contas nacionais, que é agora, salvo ver, cerca de 200 milhões de euros, 198 milhões de euros, portanto uma margem extremamente pequena. Outras reflexões e opiniões, pedidos de opinião mais de detalhe. Uma já foi aqui, enfim, abordada por vários colegas, que é da receita não fiscal. Qual é a opinião que o Conselho de Finanças Públicas tem para a não justificação de quase 1.600 milhões de euros, que não se encontra justificação para um acréscimo de receita não fiscal? E se nós, politicamente, temos legitimidade, não os têm os senhores, mas temos nós, para dizer há aqui uma martelada que pretende impular artificialmente a receita global, através do impulamento da receita não fiscal, para que as contas batam certas. Depois, qual é a vossa opinião sobre a viabilidade da nova execução fiscal, mesmo tendo em conta a redução que sofreu no retificativo de cerca de 1.600 milhões de euros? Isto é, se nós temos uma execução dos primeiros 4 meses, que perante a comparação com o ano 2012, se verifica que está a cumprir com um acréscimo global de 3,4%, e se o orçamento retificativo corrige em baixa relativamente ao orçamento inicial, mas mantém um crescimento de receita fiscal em termos de 5,5%, se esta decalagem de 2 pontos percentuais é sustentável. E, portanto, se as metas da execução, a nova meta da receita fiscal é sustentável, mesmo no orçamento retificativo. E um terceiro detalhe, não vou repetir o do deflator, porque já foi suficientemente aqui abordada, também gostava de ouvir a vossa opinião, mas queria colocar um detalhe novo. Como é que vocês refletem, e em que medida é que isso é refletido, se é, no orçamento retificativo, os efeitos enormemente positivos que enchem a boca de qualquer membro do Governo e de qualquer membro desta maioria parlamentar aqui na minha frente, sobre os efeitos virtuosos do chamado supercrédito fiscal na execução orçamental, no crescimento económico, enfim, dos vários pontos de vista que os senhores queiram encarar. Qual é a vossa reflexão sobre isso? Efetiva, não é presumida. Ou estimada com aproximação, não é estimada por gosto ou por vontade aleatória vinda do além. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, por fim, Sr. Deputado Pedro Soares, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigado. Cumprimentar a doutora Teodora Cardoso, cumprimentar todos os elementos do Conselho de Finanças Públicas, dizer que neste espaço da audição muitas das perguntas que eram relevantes já foram realizadas,
mas eu não querendo repetir, queria acrescentar algumas para reflexão e para ouvir a opinião do Conselho sobre estas matérias. De facto, nós também concordamos que o cenário macroeconómico apresentado por este retificativo não é credível. Não é credível porque tem muitas críticas a ser feitas por ser baseado no documento de estratégia orçamental, mas porque não tem sequer em linha na sua reavaliação o que são os resultados inequívocos dos cortes que o Governo quer levar por diante. Aliás, o deputado Honório Novo dizia ainda agora que não queria colocar em debate o que foi o relatório do FMI. E, de facto, não é isso que estamos a discutir. Mas não é algo despreciando que no mesmo momento em que nós discutimos na especialidade deste orçamento retificativo, tomamos conhecimento de compromissos do Estado português através deste Governo com o FMI que nada tem a ver com aquilo que foi dito anteriormente publicamente. Aliás, comparando os cortes na carta enviada pelo Governo à Comissão Europeia e agora com o relatório do FMI, nós temos uma duplicação nos cortes previstos para 2013. Por isso, estas escolhas, estas opções orçamentais estão longe de estarem claras, quer na própria política que as orienta, quer no documento do orçamento retificativo. E isso eu creio que o Conselho de Finanças Públicas chama e bem atenção para não ser completamente transparente como deveria ser. Esse é um dos objetivos de uma boa governação. As escolhas estão inerentes e as consequências dessas escolhas. E por isso acompanhamos as críticas que foram feitas e as reservas relativas a este cenário macroeconómico. Eu queria fazer uma pergunta relativa ao slide 5 que foi apresentado na apresentação. Este é o slide que versa sobre as normas declaradas inconstitucionais e sobre o impacto destas normas no orçamento retificativo. Há aqui uma chamada de atenção quando o Conselho fala sobre o cálculo, diz que calcula o impacto destas decisões em cerca de 660 milhões de euros. E depois tem uma chamada de atenção que eu acho curiosa e relevante para o dia de hoje e para o debate público que tem existido. Diz o Conselho que a utilização da verba, por exemplo, da reserva orçamental para pagamento destes subsídios não carecia de alteração legislativa. Eu acrescento a esta observação uma outra nota que eu gostava que respondesse. Para ficar completamente claro, porque de facto por vezes é necessário haver algumas vozes mais para além dos partidos políticos para sustentar aquilo que é inequívoco, é se, por exemplo, se somarmos à utilização da reserva orçamental, à utilização da dotação provisional, se não estávamos perante um cenário claro, inequívoco, da possibilidade da utilização destas verbas para pagamento dos subsídios em junho, sem qualquer necessidade de alteração orçamental, logo, sem qualquer necessidade de esperarmos por um retificativo que enquadrasse estes valores. É certo, e eu não escondo isso, acho que isso é inequívoco, que as metas anuais teriam sempre de ser alteradas. Agora, o que é errado é indexar a este retificativo, neste momento de junho, uma alteração orçamental que previsse o pagamento de subsídio de férias. Eu creio que quem ouvir e quem tiver ouvido o Secretário de Estado do Orçamento na Comissão na quarta-feira passada percebe claramente que assim não o é. A única argumentação, depois de diversas perguntas e diversas insistências que ele continuou a sustentar, teria a ver apenas e só com os limites trimestrais para efeitos dos acordos internacionais. Essa é uma outra conversa. E eu creio que é um outro tipo de argumentos, ou com uma outra validade, mas que não tem sido aquela em que o Governo se tem sustentado na sua argumentação. Ainda hoje de manhã ouvíamos o Primeiro-Ministro dizer que para se pagar os subsídios teria que haver a alteração do retificativo. Ora, eu discordo disso, acho que isso é falso. O Conselho de Finanças Públicas, de certa forma, dá a entender que aqui, especificamente à reserva orçamental, há 430 milhões que poderiam ser utilizados, mas eu vou mais adiante e insisto na pergunta se, com a utilização da dotação previsional, não estávamos claramente no espaço das escolhas que este Governo poderia ter, caso quisesse, para pagar em junho o subsídio de férias, sem esperar por qualquer alteração ao retificativo, que teria que ocorrer depois até ao final do ano, mas que isso era o espaço normal que acontecesse.
Eu insisto nesta pergunta que seja respondida, porque eu creio que ela é fundamental para termos alguma clareza no que estamos a discutir, porque nós não podemos colocar escolhas políticas escondidas por trás de tecnicidades que não são válidas, não têm validade, porque há escolhas políticas e esse é o espaço da democracia, devem existir, não há aqui nenhum problema quanto a isso. Agora, nós devemos assumi-las enquanto tal e não enquanto restrições que não existem, não são construídas de facto. Mas insisto num outro ponto, que agora este me parece o único argumento válido face à escolha do Governo, que é do limite trimestral para efeito do acordo internacional. E o que eu questiono quanto a isto, e aí gostava de ouvir a opinião do Conselho de Finanças Públicas, porque enquanto órgão que olha para a condução das políticas públicas, creio que deve ter uma voz também sobre o momento em que essas escolhas são feitas, sobre o processo que aconteceu durante a 7ª avaliação. A 7ª avaliação demorou meses a ser fechada. Aliás, o relatório que nós conhecemos ontem do FMI é o resultado da 7ª avaliação. Não há nada mais do que isso. É o ponto final, digamos, da 7ª avaliação. E eu acho incompreensível como é que o Governo, estando ainda no âmbito da 7ª avaliação, tendo conhecido a decisão do Tribunal Constitucional no início de abril, chegue a esta altura e diga que não conseguiu mudar os limites de déficit trimestral com vista aos acordos internacionais, entenda-se, com vista à relação com a Troika. Isto parece-me que o Governo, mesmo neste ponto, poderia ser o único com alguma validade factual, há aqui uma vontade do Governo em não querer mudar aquilo que poderia ter mudado. E agora dizer que não pode mudar e por isso tem que ter esta escolha por diante. Eu acho que este é um outro ponto relevante de esclarecimento sobre estas matérias. Eu acompanho as perguntas que foram feitas sobre a forma como o cenário macroeconómico foi encontrado, as alterações, já agora que o próprio Conselho de Finanças Públicas coloca as reservas sobre o deflator. Não vou insistir nessas perguntas, já foram feitas, não me cabe aqui ser caixa de ressonância de perguntas anteriores, mas vou terminar com uma última pergunta sobre a condução, mais novamente, sobre a transparência da condução dos destinos públicos. Nós tivemos, é certo que não é algo de novo, nem sequer só deste Governo, mas nós tivemos no mesmo dia em que se discutia o orçamento retificativo, as parangonas nos jornais a dizer que a receita fiscal, afinal, no mês de maio tinha ficado acima das expectativas. Eu gostava de saber, por parte do Conselho de Finanças Públicas, se acha que esta é uma forma correta de gerir a informação. Quando o Governo a tem apenas e só do lado dele, nós não podemos sequer saber se é verdade ou não, só quando a Direção-Geral do Orçamento colocar publicamente o seu boletim de execução orçamental é que podemos validar se essa informação é verdadeira ou não, mas se faz sentido que o Governo possa utilizar esta informação interna em patamar de igualdade no que é a informação pública geral. E com isto termino, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Professora, em termos de valores acumulados, para sermos corretos, temos aqui um acumulado de cerca de 30 minutos. Eu acho que é tempo suficiente para poder responder a este conjunto vastíssimo de questões e diverso. E, portanto, daria-lhe a palavra para, da forma que entender, responder aos senhores deputados às diversas questões que colocaram. Faz favor. Muito obrigada. Esta é realmente uma longa lista de questões. Vou tentar arrumá-las de maneira a não demorar demasiado tempo. Há um conjunto de questões geral, bastante geral, sobre o cenário macroeconómico. Eu começaria pela questão muito direta que pôs o deputado João Galamba quanto aos riscos descendentes e à capacidade de ainda se manter mesmo um crescimento nulo, digamos, daqui até ao final do ano.
E que, aliás, esta questão entronca com outras, por exemplo, que também foram colocadas pelo deputado João Almeida relativamente também à questão do cenário internacional e dos cenários dos organismos internacionais. Há, de facto, aqui no cenário macro, há várias dificuldades. Primeiro temos que reconhecer que numa situação como aquela que a economia portuguesa está a atravessar, que não tem nenhum paralelo histórico nas nossas séries estatísticas, digamos assim, é sempre muito complicado acertar previsões. Por isso nós também dissemos, quando se discutiu o DEL, e eu acho que os cenários macro são mais importantes ainda quando se discute o cenário de médio prazo do que quando se discute agora no meio do ano um cenário até ao fim do ano, e que enfim já não se pode fazer muito para o alterar, é já algo de dado, mas nesse cenário a palavra de ordem parece-me ser a de prudência, exatamente porque é muito difícil acertar, os riscos são muito grandes. Também há, no entanto, a possibilidade de acontecerem coisas positivas. As coisas positivas que, neste caso, relativamente em concreto ao segundo semestre deste ano, poderiam acontecer, seria uma recuperação da atividade na Europa. Não estou a dizer que ela vai acontecer, não é de todo impossível. Para este orçamento, como eu também digo, não é muito útil discutir muito isso, porque também não vai alterar as decisões de política económica. Mas nos casos dos cenários de médio prazo, e aí principalmente aludindo à questão posta pelo deputado João Almeida, não há dúvida nenhuma que Portugal tem sido otimista, mas as instituições internacionais também. Também em duas áreas. Uma, na previsão da própria evolução da atividade económica global, e em particular da atividade económica na Europa, e depois também, na parte das entidades das instituições internacionais que estão envolvidas na Troika, houve desde o início, efetivamente, uma grande subavaliação do impacto das próprias medidas do programa. Não estou a dizer que isto pudesse ser acertado em pleno, mas devia ter havido mais prudência, como digo, porque no fundo o resultado de previsões otimistas nestes cenários de médio prazo, e ainda por cima cenários dos quais depende a evolução do programa e as metas do programa, este otimismo levou a estabelecer metas irrealistas. Isso é um facto que nós agora já não podemos sequer discutir. Está aí, é um facto presente e, portanto, há que aprender com ele e que, pelo menos, tentar evitar que este tipo de situações se mantenham. Mas, portanto, como digo, relativamente à segunda metade deste ano, ainda podem acontecer coisas positivas. Relativamente a Portugal e a mais médio prazo, é verdade que não foram integradas nestas previsões, ou não foram integrados os resultados de medidas, nomeadamente de medidas de caráter mais estrutural, e, por exemplo, a questão dos créditos, do supercrédito, será um caso desses. Eu devo dizer que não vejo que o supercrédito possa ter grandes impactos este ano, parece-me praticamente impossível. Bom, mas se fizer este ano, pode ter implicações no ano que vem, não é? Também não pode tirar essa conclusão dessa forma.
Mas, de qualquer maneira, há realmente um conjunto de medidas e toda uma atuação política que está a ter lugar que há de ter efeitos. Mas aqui volto ao problema da enorme dificuldade técnica de prever os efeitos de mudanças estruturais. Não há ninguém que seja capaz de fazer isso e por isso mesmo temos que, volta à tal palavra-chave, temos que ser prudentes em não fixar objetivos que estão baseados em hipóteses otimistas e que depois levam a que os objetivos não sejam atingidos. E qual é o resultado disso? A necessidade de mais medidas restritivas, que essas então acabam por pôr mesmo em causa a consecução dos objetivos iniciais. Portanto, há aqui um círculo vicioso que está criado, em que as instituições internacionais participaram em pleno. Aliás, o FMI é um dos que neste momento mais se queixa de que as previsões foram otimistas, embora pelo menos não disse, mas não sei se acabará por dizer, mas realmente é um dado, neste momento não podemos escapar, não é? Relativamente à questão do deflator e do que é que nós sabemos ou não sabemos, eu devo lembrar que até, de facto, o que aconteceu em 2012, ninguém falava do deflator. O deflator era um resíduo nas previsões. E a falha foi muito grande. Exatamente. A falha foi muito grande e essa falha provavelmente podia ter sido em alguma medida antecipada, embora não econometricamente, através da própria evolução do consumo privado. Porque quando o consumo privado é sujeito aos choques a que foi sujeito, ou seja, em termos de aumentos de IVA e em termos de redução do rendimento disponível, uma tendência natural das pessoas, e foi o que aconteceu, é para comprarem coisas mais baratas. E, por um lado, para comprarem coisas mais baratas e, por outro lado, para adiarem compras de bens duradouros e desse tipo de coisas, que contribuem mais para o IVA do que as compras de consumo mais corrente. Na altura, pelos vistos, isso não foi tido em conta, mas teria que ser sempre muito na base de julgamento. Não haveria aqui, e isso é uma coisa que todos nós temos que reconhecer. Nesta situação em que estamos, tem que haver uma parte muito importante de julgamento nas previsões. Não há nenhum modelo que seja ali de carregar no botão e dar um número certinho sobre o que é que vai acontecer em termos de crescimento económico e, portanto, mais uma vez, é necessário ter prudência para evitar os tais objetivos que depois não se conseguem cumprir. Usar modelos em setor financeiro sem pois, não ajuda, mas aqui este não teve nada a ver com o setor financeiro, este teve a ver com 2007, mas aqui não, aqui realmente é setor real puro, mas é setor real já a um nível tão micro que não entra, de facto, nas previsões. Vamos aprendendo. Pode ser que daqui por uns tempos todos sejamos mais capazes de fazer previsões sobre estas coisas. Portanto, passando outras coisas. Eu talvez passasse às questões da transparência, que é uma das questões que realmente me parece muito fundamental na maneira como esta evolução da política orçamental tem vindo a ocorrer e que é antiga. Também não vamos dizer que aconteceu agora. Quer dizer, nós temos, por tradição, e uma má tradição, uma política orçamental que, de facto, é muito pouco transparente. Quando tudo corre bem, as coisas passam mais ou menos normais, isso não se discute, não é sequer trazida à colação.
quando são necessárias medidas atrás de medidas com efeitos que se sentem muito fortemente na vida das pessoas e na evolução da economia, a necessidade de transparência e de medidas consequentes a nível do orçamento, que no fundo as pessoas possam perceber e por isso aderir também, compreender porque é que estão a ser pedidos determinados sacrifícios, aí eu penso que a transparência se torna muito essencial e nós ainda estamos muito longe de ter conseguido atingir esse objetivo. Esta proposta de orçamento retificativo é um caso em que por vezes há números que explicam pequenas coisas, mas depois falta a explicação das grandes coisas. Há medidas que se percebe que estarão implícitas, mas que não são explicitadas. E depois o que é que acontece? Mas daqui a poucos dias irão aparecer outras medidas que já são diferentes daquelas, embora estivessem no fundo implícitas no orçamento retificativo, não foram clarificadas aí, portanto parecem como uma coisa nova, digamos. Isto, eu acho que inclusivamente em termos de efeito político das medidas é uma má estratégia, porque parece que estão sempre a surgir medidas. O orçamento retificativo em si mesmo tem um impacto e um impacto importante. Se daqui a 15 dias ou um mês aparecerem novas medidas que estavam implícitas no orçamento, mas não foram explicitadas e que são de novo medidas restritivas, as pessoas são verdadeiramente massacradas por um conjunto de medidas que nunca foram postas num programa que as torne claras e que leve a perceber para que é que elas servem, porque é que elas existem e que impacto elas têm. Por isso, realmente, nós somos grandes adeptos, desde sempre, da necessidade da revisão da LEO. Da revisão da LEO no sentido de, por um lado, dar muito mais atenção do que tem sido dado até agora ao cenário de médio prazo. Nós, como mostramos aqui, temos aquele limite supostamente vinculativo às despesas financiadas por receitas gerais e cada novo documento que sai o limite muda. Portanto, isto não pode ser, quer dizer, significa, por um lado, que o limite não está bem definido, porque, evidentemente, o limite tem que ter salvaguardas. Porque há coisas que efetivamente não podem deixar de acontecer. Mas devia estar fixado, devia estar esclarecido no próprio limite quais são os limites dessas salvaguardas. E depois devia haver um grande cuidado no reporte sobre a execução desse limite. Senão temos ali uma coisa que está na lei e nós, como sabemos, há muito esse hábito. Pomos as coisas na lei e ficamos descansados, quer dizer, mas a lei por si só não faz nada, quer dizer, é preciso ser cumprida, é preciso ser acompanhada e de facto nesta área isso não tem acontecido. Portanto, esse aspecto do programa de médio prazo, que por seu turno entronca com a questão do cenário macroeconómico de médio prazo, como disse, me parece mais relevante ainda do que no curto prazo, devia ser bem tratada na lei de enquadramento, assim como toda a questão da transparência e da divulgação de informação. O exemplo que pôs o deputado Pedro Soares da divulgação dos dados de maio, enfim, nem precisa de ir à lei de enquadramento orçamental, mas é uma coisa que quem trabalhou ou trabalha em estatísticas sabe que uma das coisas que credibiliza as estatísticas é elas serem publicadas nas datas marcadas e não serem divulgadas antes disso, seja por quem for. E nós fizemos um grande progresso aí em termos de estatísticas propriamente, mas depois há esta estatística, não é estatística, é uma informação do Ministério das Finanças e não é positivo.
acontecer isso realmente, porque lá está, a seguir pode haver uma informação completamente contrária a essa e não, só lança ruído na informação e menos fiabilidade relativamente àquilo que se quer, no fundo, dizer. Relativamente à reforma do Estado e às gerações futuras e à necessidade de rever as despesas, eu acho que já nem há margem para discutir isso. O que há é seguramente muitas margens para o como fazer isso. Quer dizer, não há, os dados mostram a situação da segurança social é uma situação que é evidentemente muito agravada pela situação conjuntural, mas que no caso da situação conjuntural ela tem que responder, e aí o deputado João Almeida pôs essa questão, e com razão, estas despesas, nomeadamente as relativas aos estabilizadores automáticos, toda a gente concorda que devem que lhe deve ser permitido eles atuarem, e que num caso de uma economia em crise, se até esses cortarmos, as coisas obviamente se agravam, mas mais uma vez caímos no problema do médio prazo e da situação de como é que vamos avançar aqui, porque o problema, portanto, não é tanto o da situação de curto prazo, é o de olharmos para a segurança social e para as despesas sociais em geral. O caso da saúde aqui também se coloca, e pensarmos como é que o país vai conseguir cumprir os compromissos que assumiu nessas áreas. E para isso tem que pensar em termos de aumentos de carga fiscal, já não temos margem. Penso que também estamos bastante cientes relativamente a isso. Continua-se a fazer esforços e não é das áreas onde nós nos possamos queixar mais, apesar de tudo, em termos de eficiência da administração fiscal e de luta contra a evasão. Tudo o que se fizer aí é claramente útil, mas também não podemos esperar milagres a esse nível. Portanto, temos que olhar para as despesas, mas temos que olhar para as despesas em termos, e aí é que eu acho que ainda não chegamos lá, em termos de ganhos de eficiência. No caso de setores como a saúde ou a educação, há claramente margem para ganhos de eficiência na administração pública em geral. No caso das pensões, temos que olhar para elas muito detalhadamente. Eu diria que se há uma área onde a informação é pouco transparente, é essa. E esse é um ponto que é importante, saber exatamente quais são os compromissos assumidos, quais são as expectativas criadas às pessoas e com que base. A Segurança Social agora tem um déficit, mas não se pode esquecer que durante muitos anos ela teve um excedente que foi usado para financiar os déficits do Estado, portanto isto tem que se lhe diga, digamos assim, porque aos contribuintes para a Segurança Social não lhes foi dito que estavam a pagar um imposto que era igual aos outros e que podia ser usado para qualquer coisa. Eu no outro dia vi um título de um senhor jurista que dizia os contribuintes ou os cidadãos não são donos das pensões. Mas não foi isto que foi verdadeiramente dito às pessoas. Foi-lhes dito que contribuíam para assegurar a sua pensão. Por outro lado, essa contribuição era uma contribuição elevada e que justificava, ainda por cima, com o nosso nível de rendimento, que as pessoas não fizessem poupanças adicionais para garantirem a sua pensão. Isto são... Exatamente. Aqui há questões que são complicadas politicamente e socialmente e tecnicamente. Portanto, todos estes lados existem. Durante muito tempo a nossa perspectiva era a economia cresce
e, por consequência, o próprio crescimento económico vai permitir financiar as pensões. Houve um crescimento sem crescimento da produtividade, o que estraga tudo, e houve outra coisa que foi a redução do número de trabalhadores empregados, quer pela redução demográfica, quer pela redução do emprego. Portanto, tudo isto baralhou, digamos, essa situação e exige que realmente, se há uma área onde é necessário trabalho, transparência e capacidade de agora explicar às pessoas onde é que se errou e como é que se vai corrigir, e houve correções que já foram feitas, também é preciso assumir isso, mas que essas correções não chegaram. E, portanto, o que é que tem que se fazer mais é absolutamente essencial para que nos possamos entender. Porque um dos riscos muito grandes que vem daqui, e pensando em termos, por exemplo, de evasão fiscal, aqui não é evasão fiscal, mas é evasão às contribuições para a Previdência Social, porque as novas gerações, a quem se diz isto, pensões, nem pensem nisso. Para que é que vão pagar contribuições para a Previdência Social? Portanto, se vamos por este caminho, é realmente um caminho de desastre. Quer dizer, e de facto aqui há necessidade de politicamente assumir isto. E não é a Troika que assume. Aqui também vamos a ver. Quer dizer, a Troika nestas coisas fez coisas bem feitas e fez coisas mal feitas, porque a Troika também não é perfeita nem tem nenhuma bola de cristal. Mas há muitas destas questões básicas para a política e para o nosso bem-estar que temos que ser nós a resolver. A Troika não sabe isto, nem quer saber, mas nós queremos saber, porque vivemos e temos muito com que nos preocupar nesta matéria. Relacionado com isto está naturalmente o problema da sustentabilidade da dívida pública, e eu diria que aqui muito mais do que o cenário macro ou de que as hipóteses que estão agora a ser feitas neste orçamento, está em causa mesmo em relação ao problema de haver ou não haver necessidade de reestruturação da dívida, em que eu acho que o FMI está sobretudo preocupado em que a dívida dele não seja reestruturada, mas isto é uma à parte, mas mesmo nesse sentido, o que pode efetivamente alterar a situação é uma política coerente, consciente das dificuldades em que nós estamos e de como sair delas a prazo. Quer dizer, não podemos, e esse é um dos problemas da Troika, é querer resolver situações destas em 2 ou 3 anos. Não é possível, pura e simplesmente. Portugal chegou a esta situação com um nível de dívida altíssimo e com um problema de estrutural na economia que não respondeu à evolução da economia internacional, à globalização, à abertura da economia europeia ao leste, etc. Nós não respondemos a isso, respondemos acentuando o esforço na procura interna. Enquanto tivemos dívida para financiar essa procura interna, tudo parecia muito bem. Quando isso acabou, ficámos com a dívida e sem capacidade de rapidamente criar a capacidade de a pagar. Portanto, temos que criar uma política que olhe para o futuro e que seja transparente e dê consciência aos cidadãos portugueses para já, para perceberem o que é que lhes está a acontecer, e aos mercados e às instituições internacionais de que nós estamos efetivamente no caminho de conseguirmos recuperar um nível de produtividade e de capacidade de financiamento da economia que nos faça sair deste caos em que nos deixamos cair. Quer dizer, eu não sei, acho que há vários detalhes que
que eu também não sou capaz de responder relativamente à sua pergunta sobre a ordem dos fatores, digamos assim. Como? É mais um comentário, exatamente, porque é evidente que, mesmo sem Tribunal Constitucional, teria sido preciso um orçamento retificativo. Isso penso que é um facto que temos que assumir. O Tribunal Constitucional foi um fator adicional nisso e ele, quer dizer, não é bem supletivo, porque ele também é substancial, mas acresceu ao outro. A questão do limite trimestral para efeito do acordo, porque é que não foi negociado, não lhe posso dizer, porque não estive na negociação, mas ou se pensou que não seria necessário, ou não se quis negociar, não sei, isso só o próprio Governo é que poderá dizer. Mas realmente a conclusão que me parece que começa a ser bastante consensual é que temos que ser, todos nós, técnicos, políticos, governo, oposição, etc., muito conscientes de que temos pela frente um problema muito complicado para resolver, que não se resolve em pouco tempo e que exige um grande debate político, porque há aqui problemas que são politicamente difíceis, mas também um debate político que seja assente, e eu felizmente vi da parte de todas as vossas intervenções uma grande vontade de realismo, o que muitas vezes não aconteceu em termos de definição de políticas. E a partir de uma análise concreta da situação, reconhecê-la, é a primeira coisa, não entrar em denial. A segunda é procurar honestamente e dentro daquilo que nós somos capazes, encontrar soluções que sejam soluções aceitáveis, que se compreenda que nós estamos realmente a querer dar a volta a uma situação que é muito difícil e que nós estamos simplesmente à espera que venha um outro mecanismo qualquer da União Europeia ou de uma instituição internacional qualquer para continuar a financiar-nos, porque esse é o grande problema da dívida. É que chegou a um ponto que já não dá para continuar a crescer. E, portanto, temos que reconhecer que temos que viver e crescer sem ser pela via do financiamento externo. Quanto melhor a gente fizer isso, é aquele velho problema de que os bancos emprestam sempre a quem não precisa. Portanto, se nós conseguirmos efetivamente convencer os banqueiros, digamos, de que estamos a ser verdadeiramente responsáveis e somos capazes de pagar a dívida, nessa altura teremos capacidade de reestruturar a dívida. Porque o grande problema da reestruturação da dívida são dois, não é é os. Um é a dívida oficial. A dívida oficial é que é muito difícil de reestruturar. E, portanto, quanto mais nós cairmos na dívida oficial, mais problemas nós vamos ter. Porque dádivas não é fácil obter. O FMI, reparem, é uma instituição de que são sócios todos os países do mundo. A maioria, independentemente do que nós possamos pensar a nosso respeito, são muito mais pobres do que nós. É a dívida institucional, exatamente. Portanto, essa dívida ser reestruturada, ou seja, isto dizer a países muito mais pobres que têm que perder
e contribuir para o pagamento da dívida de um país que é mais rico do que eles é bastante complicado. E dentro da União Europeia também sabemos as dificuldades que existem. Portanto, essa dívida é realmente a dívida mais difícil. A dívida de mercado, desde que nós regressemos ao acesso aos mercados e as coisas corram bem, a dívida de mercado é muito fácil de renegociar, por simplesmente de gerir. É uma coisa diferente, não é bem renegociar, é gerir. Obtêm-se novos empréstimos para pagar empréstimos em piores condições anteriores e as coisas correm normalmente. Portanto, é preciso conseguirmos reentrar numa situação dessas. A segunda condição é, efetivamente, a existência de um programa que dê credibilidade a este tipo de solução. E aí, isso é verdade, seja qual for a situação. Se nós chegássemos a um ponto de termos que entrar num processo de reestruturação formal da dívida, não pensem que deixávamos por isso de ter um programa de ajustamento que garantisse que nós conseguíamos pagar a dívida que ficava. Além disso, com riscos maiores, com taxas de juros acrescidas e em função de, exatamente, termos passado a ser um país de risco. Portanto, tudo isto são condições que têm que ser tidas em conta e como digo, por todos nós. Não temos aqui muito que discutir, senão meios, em certos casos e em alguns casos muito importantes, é o caso da segurança social e é o caso de medidas estruturais para pôr a economia a funcionar. Aí é que há muito campo político em que os senhores são muito mais competentes do que eu. Sr. Deputado, faça favor. Pretendia, com a simpatia de Vossa Excelência e com a anuência de Vossa Excelência, fazer uma interpelação sobre a condução dos trabalhos com alguma latitude e não ocuparei muito tempo, pela seguinte razão, é que quando acordámos fazer este debate numa única ronda, não adivinhávamos a riqueza da intervenção que a professora Teodora Cardoso aqui desenvolveu em resposta a esta primeira ronda, que extravasou muito, e ainda bem desse ponto de vista, a análise meramente circunstancial dos nossos comentários sobre o orçamento retificativo. Falou aqui de matérias que são talvez aquelas que estão no coração do nosso ponto de vista do escopo, do interesse da existência desta entidade, precisamente a sustentabilidade futura da dívida, a sustentabilidade dos encargos assumidos pelo Estado no futuro, e eu gostava de deixar 2 ou 3 notas muito breves sobre esses comentários para não fazer uma intervenção e para não suscitar uma segunda ronda e para novos debates que possamos desenvolver. Vamos então Vou sintetizar. tentar cingir-me muito, Presidente. Portanto, sobre a sustentabilidade da dívida, um dos comentários que a Sra. Presidente fez foi que uma das razões para termos uma dificuldade severa na nossa posição externa tinha a ver com uma aposta excessiva na procura interna e um recurso excessivo ao crescimento da procura interna. Eu gostava de deixar, e para consulta vossa, os dados do Eurostat, por exemplo, sobre a procura interna no período 2000 a 2008, dizem que tivemos a menor, Eurostat, Comissão Europeia, temos a menor crescimento da procura interna naquele período, a par da Alemanha e metade da média europeia. Vale a pena, para efeitos de reflexão, olhar para esta evolução da procura interna, que não bate nada certo com uma narrativa mais ou menos oficial sobre essa evolução no período da década anterior. E sobre a segurança social, quando há pouco a Sra. Presidente dizia a situação conjuntural agrava a situação, mas o problema não é tanto a situação de curto prazo, indicando, portanto, que seria o problema de longo prazo. Gostava de recordar que os relatórios oficiais da Comissão Europeia, referidos pelo Governo no último DEU, este debate nós podíamos tê-lo tido no DEU, mas acontece que a Sra. Presidente não fez essas reflexões na altura e, portanto, não se suscitou esta intervenção. O Governo refere no DEU o Aging Report 2012, que é o relatório oficial europeu sobre esta matéria, que nos diz que nós temos um crescimento previsto até 2060 da despesa com pensões de apenas 0,2% do PIB. É, aliás, o segundo mais baixo, salvo erro, a seguir à Hungria. Ou seja, o problema do nosso ponto de vista, e a ajuizar pelos dados e pelas estimativas que eu conheço são as melhores, são as do Aging Report da Comissão Europeia, é mesmo um problema agora da conjuntura em que estamos. Nós em 2008 tínhamos um superávit na Segurança Social de quase 1% do PIB, e uma grande parte dele no sistema de repartição.
E agora temos realmente um déficit que andará perto de 1% do PIB nos termos que referiu em 2013. É mesmo, de acordo com o Aging Report 2012, é mesmo um problema do efeito que esta conjuntura teve sobre a situação da segurança social, de acordo com este relatório que também vos convido a poder integrar a vossa reflexão. Mas há uma mensagem muito importante para deixar, que eu isto me vou calar já, que é a ideia de que os excedentes da segurança social que existiram, e existiram ainda bem, andaram a pagar os déficits todos sobre setores do Estado. Isso aconteceu para efeitos do déficit em contas nacionais, mas o dinheiro não foi exaurido. Parece um segredo bem guardado do país, mas é sempre bom recordar às tais novas gerações que descontam para ter pensão no futuro, que a Segurança Social tem 11 mil milhões de euros postos de parte para as dificuldades conjunturais ou estruturais que possam surgir. O Fundo de Estabilização da nossa Segurança Social é, de longe, o maior fundo de pensões do país e é de 11 mil milhões de euros. Portanto, nós guardamos recursos para as situações de conjuntura, sobretudo conjuntura difíceis, que pudéssemos enfrentar. E é também por isso que eu acho que nós temos uma situação de longo prazo que é confortável e que justifica ser incorporada na vossa análise sobre a sustentabilidade dos encargos futuros. Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que mesmo termos, Sr. Deputado Honório Novo, faz favor. Sim, vamos lá ver. De facto, nós tínhamos combinado não fazer uma segunda ronda, mas de facto há aqui, para além da intervenção da Sra. Doutora Teodora Cardoso, há naturalmente um conjunto enorme, que uma ronda apenas de questões que foram e reflexões foram suscitadas e que porventura naturalmente não são possíveis de responder eventualmente da mesma forma ou com o mesmo detalhe. Eu acho que a doutora Teodora Cardoso enunciou aqui uma questão transversal que atravessa, e é típico, um dos principais defeitos, sobretudo em termos orçamentais, dos diferentes governos, que é a falta de transparência. Isso é particularmente visível em sede orçamental. Mas eu tenho para mim que há uma forma de resolver este problema, não só nós enquanto parlamentares, não só nós enquanto responsáveis governativos, mas também as instituições como o Conselho de Finanças Públicas e outras, irem começando a apontar a dedo, passa a expressão popular, os fatores de falta de transparência. E quando há indícios dessa falta de transparência, enunciá-los. É a melhor maneira de responsabilizar quem faz essa opacidade, quer seja uma opacidade involuntária, quer seja uma opacidade intencional. E a maior parte das vezes nós sabemos que é intencional. E este orçamento retificativo, de facto, há pelo menos um elemento em que, do nosso ponto de vista, eu digo do nosso porque não é apenas do meu grupo parlamentar, e é certo que é da oposição, mas nós gostávamos de ter o conforto de uma reflexão feita por uma outra entidade, que tem a ver com a receita não fiscal. E eu insistia nesta matéria para perceber se nós na oposição estamos todos malucos, se varreu transversalmente esta bancada algum efeito degenerativo de consciência, ou se, enfim, existe algum elemento objetivo que sustente esta posição. E acrescentava uma outra que me preocupa a mim, na área fiscal, eu enunciei-a, portanto apenas vou recordar, e que é esta, mesmo com a revisão, nós temos um homem no Governo, que é o Dr. Paulo Núncio, que é o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Mas eu já o costumo apelidar, enfim, de uma forma amigável, mas politicamente clara, de que ele é uma espécie de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e da propaganda fiscal. Porque aos costumes normalmente não responde, avança com soundbites ou com frases feitas ou com ideias pré-concebidas. E a verdade é que nós não podemos trabalhar com a divulgação antecipada de estatísticas. Eu acho que o que disse sobre isso a Sra. Teodora Cardoso é marcante para o Governo, para este e para anteriores também, que utilizam a divulgação de informações estatísticas que deveriam sair na hora exata, no dia exato, como arma de arremesso político, antecipando, porque naturalmente tem informação privilegiada. Mas eu volto à carga, esquecendo o que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais disse no debate na especialidade sobre este orçamento retificativo, porque para mim aquela informação não existe, e o que existe são as informações que todos dispomos e que o Conselho de Finanças dispõe, que é
Evolução da receita fiscal nos primeiros 4 meses, 3,3%, em termos globais. Orçamento retificativo baixa e corrige a evolução desta receita fiscal, corta 1.600 milhões de euros, mas mesmo assim, com este corte, mantém a evolução da receita fiscal anualizada para um valor de 5,5% acima da mesma referência. E, portanto, há uma decalagem muito grande, praticamente 50%. Eu gostava de perceber qual é a vossa reflexão, se é que tem uma reflexão apurada sobre esta questão ou ainda não tem. Ou qual é o vosso entendimento? Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, também nos mesmos termos, presumo. De forma extremamente sintética, Sr. Presidente, para pedir à doutora Teodora Cardoso a resposta que, com certeza, por esquecimento não deu relativamente à questão dos subsídios e se há, de facto, uma obrigatoriedade de uma alteração legislativa ou se não era necessário para o pagamento dos subsídios agora em junho, consoante a lei assim o obriga. Muito obrigado. Uma questão, digamos, de equidade. Os outros grupos parlamentares, se pretenderem, farão o mesmo uso. Eu, de facto, para ajudar também a Sra. Professora Teodora Cardoso, das questões diversas que os seus deputados colocaram, de facto, só esta questão da receita não fiscal, que foi citada, não teve uma resposta mais concreta, também nem sei se é possível, mas a Sra. Professora certamente o fará. E também a questão suscitada pelo parlamentar do Partido Socialista tinha a ver com o relatório do FMI, que foi conhecido, o deputado João Galamba também referiu isso, e as reformas que a Sra. Deputada Elsa Cordeiro referiu, a importância da reforma do Estado. Sra. Professora, mesmo temos um período não superior a 10 minutos, se pudesse, agradecer. Tentarei. Relativamente, portanto, à questão ainda das receitas fiscais e não fiscais, é um velho problema. As receitas não fiscais são sempre muito difíceis de conhecer até depois das contas fechadas. Também não acontece aqui neste caso pela primeira vez. Há alguma informação, não é suficiente de facto, e como elas estão a adquirir um montante muito elevado, tornam-se mais importantes, mas mais uma razão. Em certos casos elas devem depender de operações, porque não são receitas correntes, não é? E, portanto, devem depender de operações que ainda não estarão concretizadas, cujos montantes, cuja própria realização ainda não estará, mas mesmo isso não faria mal nenhum que se soubesse o que é que estava a ser previsto. Relativamente à questão do deputado Pedro Soares sobre aquilo que eu disse foi implicitamente respondia, quer dizer, o facto de não ter, penso que terá sido realmente esse limite trimestral que terá sido o principal obstáculo que era preciso ultrapassar, embora eu não sou especialista das questões legislativas do que é que se pode fazer e não fazer, e portanto às vezes pode ser que houvesse algum óbice legal a utilizar a previsão, a dotação provisional, ou nós pensamos que a tal reserva de facto não precisava de alteração orçamental, mas eu aí utilizada para despesas de pessoal, exatamente, mas não sei se ela, por exemplo, já estaria atribuída a outra coisa qualquer. Portanto, não tenho conhecimento. Relativamente à segurança social, e eu estou de acordo com muitas das coisas que disse, mas só os relatórios da Comissão Europeia também não chegam. Não sei quais são as hipóteses que eles põem, mas nós temos realmente neste momento um problema, por exemplo, de emprego, que é muito mais forte do que estava normalmente previsto nessas projeções. Por outro lado, temos um problema agora, as notícias cada vez mais vão nesse sentido, de emigração de novo. Ou seja, temos de novo um problema a reforçar o problema demográfico que já tínhamos, temos agora um problema de emigração e de emigração ainda por cima do pessoal qualificado. Portanto, isto vai agravar a situação nesse aspecto. Mas, por outro lado,
e porque isto acho que é realmente uma questão fundamental, é um setor em que há de facto pouca transparência, pouco debate, inclusivamente, sobre isso. E é um setor que diz muito às pessoas. E, portanto, é daqueles onde valia a pena investir em termos de transparência, de pôr a claro o que é que se fez, o que é que falta fazer, quais são os problemas que nós temos, para daí, de facto, se criar, além do mais, um consenso social em torno disso, porque vai ser necessário. Não, creio que aí não há forma de lhe escapar. A revisão, a reforma que foi feita e que conhece melhor do que eu, uma vez que esteve envolvido diretamente, teve um papel muito importante exatamente em corrigir os crescimentos a longo prazo. Mas criou um choque. Não criou, mas foi afetada por o choque do curto prazo, porque ela no curto prazo não ia ter um efeito tão potente. Como no curto prazo foi atingida pelo choque da conjuntura, agravou toda a situação, e isso precisa de ser compreendido. E penso que terei respondido àquilo. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Professora. Eu creio que os nossos trabalhos estão concluídos. Permitam-me, Srs. Deputados, Sra. Professora e os restantes membros do Conselho das Finanças Públicas, agradecer em nome da Comissão, mais uma vez, este vosso contributo para a nossa discussão e análise da proposta de alteração ao Orçamento de Estado, a primeira. Fazer o registro, de uma vez mais, do contributo que o Conselho das Finanças, e o alerta que o Conselho faz aqui relativamente à necessidade de empreendermos aqui um esforço suplementar de melhorar a transparência do processo orçamental em sede da Lei de Enquadramento Orçamental. Fica esse registro aqui bem patente da posição do Conselho e esperar que brevemente, por estas razões ou por outras, nos possamos encontrar. Muito obrigado uma vez mais pela vossa presença. Srs. Deputados, muito obrigado pela vossa presença. Marcamos reunião, encontro novo, terça-feira às 11 horas com o Conselho Económico e Social. Muito obrigado.